História de Ruth. Imagine a cena. O sol começa a descer sobre as colinas de Belém. O vento levanta a poeira das ruas estreitas e as casas de pedra parecem carregar em seus muros o peso da escassez. Um silêncio incômodo paira sobre o vilarejo. Não é o silêncio da paz, mas o silêncio da fome. As vozes que antes enchiam as praças com risos, agora murmuram apenas preocupação. Em cada olhar, a mesma pergunta: o que será de nós amanhã? É nesse cenário que conhecemos Elimeleque, homem de Belém de Judá, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A fome havia invadido a terra prometida. Imagine o dilema daquele pai: permanecer em Belém, terra de promessas, mas onde o pão desapareceu, ou arriscar a vida em busca de sustento em território inimigo. Ele decide partir. As malas não eram malas como as de hoje. Eram sacos rústicos, improvisados, onde guardaram o pouco que tinham. Noemi, com os olhos marejados, olha para trás enquanto a família deixa Belém. Ela sabe que cada passo é uma despedida. E assim, com passos pesados e corações cheios de incerteza, eles caminham rumo a Moabe, terra estrangeira, marcada por idolatria e rivalidade com Israel. Pare por um instante e imagine a cena: uma família deixando sua terra, seus vizinhos, sua herança, tudo. É como se abandonassem não apenas um lugar, mas uma identidade. Quantas vezes nós também não nos vemos diante de escolhas assim? Situações em que precisamos decidir entre ficar e confiar, ou partir sem saber o que nos espera. Os dias em Moabe se transformaram em anos. Noemi e Elimeleque tentaram recomeçar. Seus filhos cresceram e, como era comum, se casaram com mulheres da terra. Ruth e Orfa entram na história aqui. 2 mulheres moabitas que se tornariam parte do destino de Noemi. Mas a vida, que parecia dar uma chance, logo cobra um preço alto. Primeiro, Elimeleque morre. Imagine a dor de Noemi, estrangeira, viúva em terra estranha, longe de parentes, sem apoio. Ainda assim, ela respira fundo, porque tem seus 2 filhos. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Malom e Quilion também morrem. Agora veja essa cena em sua mente. 3 viúvas, sem filhos, sem herança, sem nome. Noemi, com os olhos gastos pelo pranto. Ruth e Orfa, jovens demais para tanto sofrimento. O silêncio da casa delas é ensurdecedor. O vazio se espalha pelos cantos, como se a própria esperança tivesse morrido junto com os homens da família. Talvez você já tenha sentido algo parecido, quando a vida tira mais do que parece justo, quando tudo ao redor se desmorona e você se pergunta: por que, Senhor? Certo dia, a notícia chega. Em Belém, o pão voltou. Deus havia visitado seu povo e dado alimento. Imagine o coração de Noemi ao ouvir isso, uma mistura de esperança e dor. Esperança, porque havia pão. Dor, porque voltar significava encarar o vazio, os olhares, as lembranças. Mas ela decide partir. Ela chama Ruth e Orfa e diz: minhas filhas, voltem para suas casas. Vocês ainda são jovens, podem se casar novamente, ter filhos, reconstruir suas vidas. Eu nada tenho a oferecer. Sou velha demais para recomeçar. A cena é carregada de emoção. 3 mulheres na estrada, lágrimas caindo, abraços que não querem soltar. Orfa chora, beija a sogra e retorna. Mas Ruth, Ruth, com os olhos firmes e a voz cheia de determinação, pronuncia palavras que ecoam até hoje. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora, feche os olhos e imagine a força dessa cena. 2 mulheres caminhando sozinhas pela estrada, sem maridos, sem filhos, sem nada. Apenas uma fé que começa a florescer no coração de Ruth. Quantas vezes na vida nós também precisamos tomar decisões radicais? Ruth poderia ter voltado,
mas escolheu seguir um caminho incerto, guiada apenas por amor e fidelidade. E é justamente aí que Deus começa a agir. Quando chegam a Belém, a cidade inteira se agita. As mulheres olham e sussurram: é esta a Noemi? Mas Noemi, com amargura no peito, responde: não me chamem mais Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Que cena forte! Uma mulher que antes saiu com marido e filhos, agora volta apenas com uma nora estrangeira. Mas o que Noemi não sabia era que, no meio de sua dor, Deus estava costurando uma história de redenção. E aqui fazemos uma pausa. Talvez você também já se sentiu como Noemi, dizendo: a vida me tornou amarga, nada faz sentido. Mas assim como na vida dela, Deus pode estar tecendo algo maior nos bastidores. Era tempo de colheita, o cheiro de trigo no ar, o barulho dos feixes sendo cortados, a alegria das mulheres cantando nos campos. E lá estava Ruth, a estrangeira, buscando espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Imagine a cena. Sob o sol forte, ela recolhendo espiga por espiga, o suor escorrendo pelo rosto, mas o coração firme no propósito de sustentar sua sogra. E é justamente nesse campo que Ruth chama a atenção de Boaz, homem rico e de boa reputação, parente de Elimeleque. Ele observa aquela mulher humilde, dedicada e pergunta: quem é essa moça? E aqui, mais uma vez, Deus mostra como pequenos passos de fidelidade abrem portas de grandes milagres. A noite caía sobre Belém. O céu estrelado refletia tranquilidade, mas nos corações de Noemi e Ruth ainda havia tensão e esperança. Ruth, depois de dias no campo, retornava à casa com o coração inquieto, carregando não apenas espigas, mas também o peso da decisão que estava prestes a tomar. Noemi, observando cada passo da nora, sabia que o momento de agir se aproximava. Com voz baixa, quase sussurrando, disse: Ruth, minha filha, está na hora de ir ao eirão. Boaz é parente chegado, ele pode te redimir. Imagine Ruth, de joelhos na escuridão, com apenas a luz da lua para guiar seus movimentos. Cada batida de coração parecia um tambor, anunciando o que estava por vir. Ela se aproximou do lugar onde Boaz descansava após a colheita. O vento balançando suavemente, os grãos espalhados, criando sombras que dançavam ao redor. Ela respirou fundo e, com delicadeza, se deitou aos pés dele. Boaz despertou, surpreso, e perguntou quem era. Então, Ruth falou, não com arrogância, mas com coragem e humildade: Eu sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre mim, porque tu és meu redentor. Essa cena é intensa. Imagine o silêncio da eira, apenas o vento e o farfalhar das espigas. A respiração de Ruth, o olhar de Boaz surpreso e ao mesmo tempo impressionado com sua fé. Ali não havia pressa. Havia respeito, coragem e confiança na providência de Deus. Boaz, tocado, responde com bondade: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Tudo o que disseste farei. Sei que és mulher virtuosa. Mas a lei exigia cuidado. Havia outro parente mais próximo, com direito de redimir. Boaz, íntegro, não agiu por impulso. Ele prometeu que resolveria tudo de acordo com a lei, mostrando que a fé e a honestidade caminham juntas. Na manhã seguinte, Boaz reuniu os anciãos à porta da cidade. A multidão se aglomerava, curiosa. Com autoridade serena, ele explicou a situação. A terra de Elimeleque poderia ser resgatada e Ruth, como viúva, precisava de proteção. O parente mais próximo, diante da responsabilidade e da promessa de assumir Ruth, recuou. Temia prejudicar sua própria herança. Então Boaz, com firmeza e alegria, declarou diante dos anciãos: Eu tomarei Ruth, a moabita, como esposa, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Imagine a cidade explodindo em murmúrios de aprovação, pessoas sorrindo, abençoando o casal. Noemi, que antes estava vazia e amarga, agora sorri com lágrimas nos olhos. A esperança se renova. Logo, a cena mais transformadora se desenrola.
O ventre de Rute, que parecia estéril, é abençoado e nasce Obed. As mulheres de Belém aplaudem, falam palavras de vida. Bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar remidor. Este menino restaurará tua velhice e trará alegria ao teu coração. Visualize Noemi segurando o neto nos braços, os olhos brilhando de gratidão. Ela, que caminhou pela estrada da amargura, agora vê que Deus não esqueceu de nenhum detalhe. Cada lágrima, cada momento de dor havia sido parte do plano divino. E aqui está a lição. Rute, estrangeira, viúva, sem recursos, tornou-se parte da linhagem que culminaria em Davi, o grande rei, e séculos depois, em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A história dela não é apenas sobre sobrevivência ou casamento, é sobre fé, fidelidade e redenção. Pense nas escolhas que Rute fez. Seguir Noemi, trabalhar nos campos, confiar na providência de Deus e se aproximar de Boaz com coragem e humildade. Cada ação aparentemente pequena se tornou parte de um plano eterno. Deus nos ensina que fidelidade nas pequenas coisas resulta em bênçãos que jamais poderíamos imaginar. Noemi, antes amargurada, tornou-se símbolo de esperança restaurada. Rute, a moabita, transformou-se em modelo de lealdade e fé. E Boaz, íntegro e justo, mostrou que o caráter e a bondade caminham juntos, abrindo portas para milagres. Ao contemplar toda a narrativa, percebemos que Deus não se esquece de ninguém. Ele observa a fidelidade silenciosa, honra a coragem discreta e transforma situações de dor em histórias de vitória. Rute nos lembra que mesmo nos dias mais escuros, a providência divina está atuando. O final da história é uma celebração, um casal unido, um neto que restaurou a vida de Noemi e uma promessa cumprida. Mas a maior celebração vai além. Rute é lembrada não apenas por sua coragem ou lealdade, mas porque foi inserida na genealogia do Messias, mostrando que Deus pode usar qualquer coração fiel, independente da origem ou do passado, para realizar planos eternos. Assim, quando pensamos em Rute, não imaginamos apenas a moabita que trabalhou nos campos de Boaz. Vemos a mulher que escolheu a fé acima da segurança, o amor acima do conforto e a confiança acima do medo. Vemos a lição que transcende o tempo. Onde há fidelidade, Deus age. Onde há fé, Deus abre caminhos. Onde há coragem, Deus planta milagres. E a reflexão final para nós hoje. Quantas vezes hesitamos diante de escolhas difíceis, duvidamos do cuidado de Deus ou tememos seguir o caminho certo? Rute nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, a fé verdadeira e a lealdade àquilo que Deus coloca em nosso coração podem transformar dor em alegria, vazio em legado e simples gestos em histórias que atravessam gerações. A história dela não termina com a colheita nem com o casamento. Ela continua em cada pessoa que decide confiar, cada coração que escolhe obedecer e cada vida que, apesar das dificuldades, se coloca nas mãos de Deus. Se esta mensagem tocou o teu coração, deixe o like. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.